Salve, salve família, Brasfoot FC aqui na voz para mais um vídeo, né? Voltamos com o modo carreira com São Paulo, depois de alguns dias aí sem gravar com esse time, porque eu quero jogar agora só a Libertadores do São Paulo, Brasileiro, Copa do Brasil, a gente vai deixar de lado, quer dizer, vamos jogar, mas não vamos mostrar mais esses jogos aqui no modo carreira para você. Acabou a Libertadores, a gente encerra o vídeo. Se o time estiver bem no Brasileirão, a gente pode jogar até o final e mostrar o resultado para vocês depois, mas o foco agora é na Libertadores. A gente vai estrear na Libertadores contra o São Lourenço da Argentina, o time do São Lourenço. E nós criamos um torneio. Eu criei um torneio aqui, amistoso, no começo do ano. Inclusive, meu time foi até campeão. E eu já joguei contra o São Lourenço duas vezes, né? Ganhei o primeiro jogo por 3-0, o segundo ficou 0-0 e o time de São Paulo foi campeão nos pênaltis. Já que a gente falou do torneio, vamos mostrar o torneio aqui internacional, ó. Torneio amistoso. O nosso time ficou em primeiro, o São Lourenço ficou em segundo, né? Eu coloquei o São Paulo, o São Lourenço, o Apoel, o Braga, o Cincinnati, o Lazio, o Lens e o São Luís do México. Alguns times nem muito fortes e nem muito fracos para testar o time do São Paulo, para dar rodagem a alguns jogadores, né? Campeonato estadual também, a gente não passou nem da primeira fase. Na verdade, é o seguinte também, joguei o Paulista todo com o time reserva, coloquei o time titular só contra o Palmeiras e contra o Corinthians, né? Contra o Bragantino, contra o Santos, acabei jogando com o time reserva mesmo. Tive alguns resultados bons, outros ruins. E o meu time saiu no grupo com o Botafogo de São Paulo, no grupo com o Mirassol. Meu time ficou aqui em terceiro lugar. Mas o time fez uma boa campanha, fez uma boa temporada com o time reserva. E é muito azar mesmo ter saído no grupo do Mirassol. O time do São Paulo, eu contratei o Lucas Beraldo para o time. Contratei o Caio Paulista para o time, certo? Então eu contratei um lateral bom, um zagueiro bom, né? O meu volante já estava aqui, o Matheus Nunes, o Kelvin, que voltou de empréstimo, tá aqui. Vou retirar ele por empréstimo, porque agora ele vai ficar no time, né? Eu tenho o Matheus Nunes, o Alisson, o Santiago Longo. Não, se bem que o Kelvin eu vou emprestar. Tem o Pedro Vitor, tenho 3 meios ofensivos, Bernardo Lemes voltou de empréstimo, vai ficar. E o ataque segue o baile, tá? Então, duas contratações, um zagueiro, né? Não, contratei 2 zagueiros, desculpa. Eu contratei o Lucas Beraldo, que estava fora do Paris Saint-Germain já. E o Rony Araújo eu contratei do Barcelona. Ofereci uma grana por ele e ele aceitou. Então a minha zaga tá bem fechadinha agora. Tá um time bom, tá um time bacana. Tá um time interessante de se jogar. Beleza? Então vamos para a partida então da Libertadores. Estou usando o esquema tático 3-5-2, contra-ataque, muito pesado pelo meio. Já vou logo avisando. O meu time tá tomando muito cartão. Eu tenho tido muitos jogadores expulsos, mas não tem problema. Eu tô conseguindo vencer alguns jogos com esse esquema. Então vou jogar com esse esquema contra o São Lourenço. Bora. A estreia do São Paulo na Libertadores. Vamos lá. Olha. O meu time ele tá jogando um pouquinho melhor. Marcos Antônio. Bernardo Lemes, finalização e passe. Matheus Jussara, armação e drible. Vou colocar o Matheus Jussara. O meu ataque agora eu tenho o André Silva e tenho o Ferreirinho. O Kenny Maia, a gente emprestou ele para o Internacional. 2-0, cara. Vou botar o Ferreirinho no lugar do Alisson. Não me desfiz do Alisson. Perdemos em casa. Estreamos com derrota na Libertadores. Perdemos em casa. E aí agora tem jogo do Campeonato Brasileiro. E a gente já volta no próximo jogo da Libertadores. Pessoal, o jogo contra o Atlético Mineiro no Brasileirão, vencemos por 4-0, mas o Marcos Antônio ele se machucou, cara, ele se contundiu, vai desfalcar a equipe no próximo jogo da Libertadores, cara. A gente vai enfrentar agora o Cerro Porteño do Paraguai e aí praticamente um dos, se não o melhor jogador da equipe, ele tá machucado, ele se contundiu. Deixa eu mexer no meu cabelo aqui que tá precisando cortar. Cara, desfalque importantíssimo, Marcos Antônio. Bom, mas o Matheus Jussara tá aqui, né? Alisson, infelizmente, não dá para contar com ele. Não faz gol, não adianta. Muito ruim o desempenho dele com a camisa do São Paulo. Ele jogou muito na temporada com o Mirassol, mas aqui no São Paulo, gente, ele não rendeu. Não rendeu. Inclusive, eu tenho que contratar outro atacante e vender ele. Beleza, conseguimos vitória, 1-0 contra o Cerro Porteño. Vamos ficar de olho no grupo aqui, que o primeiro jogo eu tomei um sacode do São Lourenço. Então tá aqui o São Lourenço, Cerro Porteño, São Paulo
e Universidade do Chile no nosso grupo, inclusive Universidade do Chile, que a gente enfrentou ele na temporada passada na Sul-Americana, né? Conseguimos eliminar o time. Vamos embora então agora, jogo do Brasileirão. Vamos simular e já voltamos pro próximo jogo da Libertadores. E aí, mais um jogo agora da Libertadores, né? Vamos enfrentar agora a Universidade do Chile. O Matheus Jussara jogou muito bem no último jogo, cara. Eu vou deixar o Matheus Jussara de titular, camisa 10, porque o time venceu 2 jogos seguidos, consegui vencer o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro com ele jogando. Então eu vou dar uma chance pro garoto. Um jogador da base, tem jogado muito bem. Contra o Laú, fora de casa. Vamos São Paulo, 2-0. Isso. 3-0, Ferreirinha. O problema do time, pessoal, realmente é o Alisson. Realmente é o Alisson. Eu vou ver se eu compro outro atacante aqui. Qualquer outro atacante à venda, a gente compra. E vamos tentar nos desfazer do Alisson. Não tem como manter ele no elenco. Não tem como. Meu time sem ele goleia. E meu time com ele perde. Tá? O grupo aqui, ó. O São Paulo tá em primeiro agora com 6. Beleza? Falta 3 jogos ainda da primeira fase. Então a gente precisa contratar um atacante logo. Agora o próximo jogo contra o São Lourenço de novo, né? Primeiro jogo aí a gente tomou um ataque 3-0. O que eu fiz, pessoal? Vendi o Alisson, tá? Vendi o Alisson. O Atlético Paranaense comprou. Eu peguei de volta o Kenny Maia que eu tinha emprestado pro Internacional. Acho que ele não chegou nem a jogar com a camisa do Internacional. Chegou a jogar 2 jogos, certo? Chegou a jogar 2 jogos contra o Ferroviário e contra o Cruzeiro. Não marcou gol. Peguei de volta. Contratei o Caio Alexandre, um volante direito, né? Um volante direito para jogar aqui com a camisa do São Paulo. Inclusive, eu tenho aqui o Santiago Longo, que eu não preciso dele mais, né? Que eu tenho 2 aqui, vou vender esse cara, não preciso mais dele. 4 milhões, Santiago Longo, vendido ao Internacional. Não preciso dele aqui. Então agora, deixa eu salvar o jogo. Agora eu tenho o Matheus Nunes, Caio Alexandre no banco, tenho o Alisson e o Pedro Vitor no banco. Eu precisaria de um volante esquerdo, comprei um direito enganado, mas tudo bem, não tem problema. Se a gente ir passando de fase na Copa do Brasil, a gente contrata mais um volante esquerdo agora, que a gente precisa muito, tá? Vamos jogar contra o São Lourenço agora. O Kenny Maia, ele entrou fazendo gol, né? Ele jogou muito bem no jogo contra a Ferroviária, que tá na Série A aqui no Brasfoot. Entrou muito bem, tá? Então o Alisson já foi embora, né? O problema do time era o Alisson. Depois que o Alisson saiu, o nosso time não perdeu. No Bragantino, não, no Mirassol ele jogou muito, mas no meu time ele não rendeu. Então já mandei pro Atlético Paranaense, já vendi. E tá aí, 1-1 fora de casa, lá vem o São Lourenço. Lá vem o São Lourenço, time chato do caramba. Eu vou deixar o Luciano, né? Porque as caras... Ai, que burro, cara. Fiz lenha. Tomara que dê certo a lenha. 4-3 pro São Lourenço. Eu pus o Matheus Jussara e tirei logo em seguida. Caramba. Fiz lenha. Tá, tudo bem. Estamos em terceiro ainda. O Cerro Porteño e o time do Laú a gente vai conseguir vencer. Eu tenho certeza que da primeira fase a gente passa. O Brasileirão, o time do São Paulo está em segundo, ó, logo atrás do Flamengo. Então, interessante aí a campanha do São Paulo. Então, vamos para mais um jogo da primeira fase da Libertadores. O time do Cerro Porteño está em segundo. Eu creio que vamos vencer com uma certa facilidade esse time. Eu vou botar o Matheus Jussara para jogar no lugar do Marcos Antônio. O uniforme vou jogar com branco, né? Que é o uniforme número 1 do São Paulo. E vamos pro jogo. Vamos vencer para a gente se classificar em segundo ou em primeiro, quem sabe. Fora de casa, contra o Cerro Porteño, tudo tranquilo, tudo ok. 0-0, vou colocar o André Silva e vou colocar o Marcos Antônio no segundo tempo, tirar os jogadores cansados, né? Vamos embora para cima. 0-0 contra o Cerro Porteño. Ai, ai, ai. Vou botar o Kenny Maia para jogo. 1-0 pro Cerro Porteño. 1-0 Cerro Porteño, cara. Meu time tá fora. O time de São Paulo tá fora, cara. E eu achei que ia ser uma vitória fácil, cara. Agora deixa eu ver aqui os jogos do seu time. Ah, cara. Poxa vida, meu time já é líder do Brasileirão. Líder do Brasileirão. E eu achando que o problema era o Alisson.
Mas vamos jogar esse jogo do Brasileirão agora aqui pra gente ver. Olha só, metendo ataca no Fluminense. Não podia ter perdido pro Cerro Porteño. Que agora a gente vai pra Sul-Americana. Quer ver nosso time ganhar do Universidade do Chile agora? Caramba, cara. Vou deixar o Cassinho jogar uma Libertadores. Matheus Jussara. André Silva. Kenny Maia. Deixa eu ver aqui a classificação do time. Se eu ainda corro risco de ficar de fora. Não, eu não corro risco de ficar de fora. Eu já vou poupar alguns jogadores mesmo. O time já tá fora. Pedro Vitor vai jogar no lugar do Alisson. Caramba, hein? Galera, aí o modo carreira acaba aqui, né? O modo carreira acaba aqui. Eu não vou me despedir porque tem o Brasileirão e a Copa do Brasil para jogar. Mas eu posso mostrar para vocês o print depois na aba Comunidades, para vocês verem onde que o time parou na Copa do Brasil e aonde o time foi no Campeonato Brasileiro. Olha lá. Se bem que a Sul-Americana a gente podia jogar de novo, né? E aí, o Cerro Porteño, o São Lourenço pega o Wanderers e o Cerro Porteño pega o Botafogo e joga o nosso time lá para a Copa Sul-Americana, que ainda vai ter jogo ainda. E aí eu vou simular o restante do campeonato, né? E eu mostro para vocês aí o que aconteceu com o campeonato. Cara, eu ia mostrar só o final do campeonato, mas eu tenho que mostrar o safado do cara que faz gol na gente, que é o Alisson. Cara, aconteceu a mesma coisa com o Lucas Moura, vendemos o cara pro Botafogo, chegou e fez gol no nosso time. Agora o Alisson chegou no Atlético Paranaense e já meteu gol em cima do nosso time, cara. O melhor jogador da equipe no Atlético Paranaense. Nosso time venceu, é verdade, mas o Alisson fez o gol. Lei do ex. E aí o São Paulo tá liderando o Campeonato Brasileiro, hein, com 25 pontos, um empate e uma derrota. É uma pena o time já ter sido eliminado da Libertadores. Pessoal, tive que voltar aqui para mostrar para vocês mais um tropeço da equipe do São Paulo, né? A minha intenção é reconstruir o São Paulo, mas infelizmente não deu certo. Eliminado na Libertadores e eliminado na Copa do Brasil. Porém, com um detalhe. Primeiro jogo aqui, o primeiro jogo nosso aqui, cadê? Eu venci o Remo por 3-1. Então tava tranquilo, classificado, né? 3-1, um time mais fraco. Cara, o Remo enfiou 4 no São Paulo. Eliminou o São Paulo da Copa do Brasil. E aí, pessoal, um técnico de uma equipe igual o São Paulo, né? Que tem esses tropeços, geralmente a diretoria faz o quê? Manda embora. Como a confiança tá alta, da diretoria tá alta, a torcida tá alta, e o time tá em primeiro lugar do Brasileirão, a diretoria não vai mandar embora. Mas pra gente simular o resto do campeonato, eu vou pedir demissão do São Paulo e vamos mostrar para vocês o final, o resultado, para ver se o São Paulo consegue ir sem mim até o final do Brasileirão. Vamos embora. Cara, me doeu ver o Fábio Carille no São Paulo. Me doeu, cara. Aí empatar com o Atlético Goianiense. Eu vou rejeitar todos os times. Vamos simular o campeonato. Vambora. Santos não. Vamos simular agora para ver. E aí, pessoal, voltamos no final do Campeonato Brasileiro e a equipe do São Paulo conseguiu o título do Campeonato Brasileiro, muito também pelo meu estilo de jogo e pelos jogadores que eu contratei. O time ficou 4 pontos na frente do Flamengo, 9 empates, 5 derrotas. Vamos ver o Campeonato Internacional. São Paulo, campeão 2 vezes da Sul-Americana. Incrível, né? Venceu o próprio São Lourenço. Não, desculpe, esse torneio amistoso, falhei. Vamos aqui na Copa Sul-Americana, não. Desculpa, gente. O São Paulo, o campeão foi o Inter e Grêmio na final, cara. O Internacional, ele venceu, né, o Deportivo Cali. Aí depois na próxima fase ele venceu o Atlético Mineiro e na semifinal venceu. Eu tô olhando o Internacional, gente. Pera aí, vamos olhar o São Paulo aqui. Pera aí. Vamos voltar. O São Paulo perdeu pro Grêmio de 4-2 e depois venceu por 2-1 e foi eliminado. Tô confuso demais, beleza. E a Recopa Sul-Americana, quem venceu foi o Palmeiras, venceu o São Paulo. E a Copa do Brasil foi vencida pelo Cruzeiro, né? Temporada passada o Mirassol e nessa temporada foi vencida pelo Cruzeiro, tá?
Internacional, torneio amistoso, venci. Copa do Mundo de Clubes da FIFA, Real Madrid venceu. Copa Libertadores, o Cruzeiro venceu o Palmeiras. Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain venceu o City. A CONCACAF, essas coisas não interessam. A Conference League ainda está em andamento. A Liga Europa, o PSV venceu. A Recopa Sul-Americana, o Palmeiras venceu. A Recopa Europeia, o Real Madrid venceu. E aí o nosso experimento acaba, né? Os nossos vídeos de São Paulo acabam. E a gente começa aí um novo modo carreira para vocês com algum outro time aqui no Brasfoot, o Brasfoot FC. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Muito obrigado pela sua companhia. Um forte abraço. Tchau, obrigado. Valeu, falou. Fui.